Olá, seja muito bem-vindo a mais um INDEPcast. Hoje nós temos aqui duas consteladoras e 2 analistas corporais, apesar de termos só 3 pessoas na mesa. Você me conhece, sou o professor Gil Eduardo, estou aqui com Laisa e com Carol, vou deixar elas se apresentarem, mas por que eu estou falando isso? A Carol e eu somos analistas corporais, e Carol e Laisa são consteladoras, né? Então hoje nós vamos bater um papo, falar um pouquinho de como essas duas técnicas elas se misturam, elas se completam. Então, você conhece mais de constelação, vai conhecer um pouquinho mais de análise corporal e vice-versa, né? E o interessante é que elas realmente são muito complementares. Quando a gente começa a observar como que elas funcionam, como que elas são aplicadas, como que elas despertam, né, a determinadas áreas do autoconhecimento, e a gente consegue realmente ver como é importante trabalhar as duas áreas. Mas vou deixar as duas falar. Quem já assistiu o primeiro episódio do podcast já viu a Laisa comigo, né? A gente falou sobre também análise corporal e constelação. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos e como que eles podem ser utilizados. Então vou deixar a Laisa primeiro falar. Olá, um prazer estar aqui novamente, hoje dividindo essa bancada linda com a Carol. Eu sou a Laisa, sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com algumas abordagens como a constelação familiar, renascimento com visão sistêmica, e desde que eu entrei nessa busca por autoconhecimento, eu sempre fui apaixonada, mas quando eu descobri essa ferramenta que é tão eficaz, tão assertiva, e eu li até no site da Carol, ela é duradoura, é uma solução duradoura. Você entende que certas coisas você não precisa sofrer para sempre, você consegue concluir, olhar, concluir e seguir. Isso é muito bom. E não só na análise corporal, mas sou uma louca apaixonada pela técnica. Então eu já estou amando desde já. Isso aí. E Carol? Estamos aqui, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de dividir essa bancada aqui com essas pessoas. Vamos ver o que vai dar, acredito que vai dar bom. Eu acho que sim. Eu acho também. Meu nome é Carol Fraier, eu sou terapeuta, consteladora e analista corporal também, comportamental. Estou aí no mundo do desenvolvimento humano há um tempo, há uns 3 anos. Primeiro conheci a análise corporal, me apaixonei e foi incrível quantas respostas trouxe. E para complementar, eu conheci a constelação familiar e foi aí que eu vi o quão breve pode ser os resultados que a gente pode ter e de forma duradoura. Então eu sou apaixonada, super apaixonada, é o que eu amo fazer. Estou à disposição de vocês para perguntas também, se tiver. Vamos lá. Você deixem suas perguntas e a gente vai dar uma pincelada nas duas técnicas primeiro, né, para que você que ainda não conhece entenda um pouquinho. Hoje não é a criatura Laisa que está na nossa produção, hoje eu não estarei na câmera, mas vamos lá, gente. Então, primeiro, análise corporal. Quem já me conhece há mais tempo sabe que, além das partes técnicas, né, que eu trabalho principalmente na área de eventos e tudo mais, eu trabalho muito a área de desenvolvimento pessoal. A gente não quer, a gente entende que não adianta transformar a sua parte técnica de alguém se a pessoa não se transformar também. E a análise corporal, ela consegue te dar uma visão muito clara de quem você é. Eu vou começar a falar um pouquinho, e a Carol vai complementando aqui, depois elas vão falar da constelação. Tá? A análise corporal, ela tem como base conhecimentos mais antigos de Freud, de Lowe e de Bernard Reich. E Reich entendeu que o nosso corpo ele é a parte visível da nossa mente. Então, a gente analisando o corpo de uma pessoa, a gente consegue realmente compreender muito a fundo como que aquela pessoa pensa. E é um negócio bem assustador para quem vê a primeira vez. A pessoa fala assim, nossa, aonde você viu isso? Tem bola de cristal? Alguém te contou? Né? Teve uma situação interessante, segunda-feira, né, Laila? Ela mostrou uma foto, contei um pouquinho. Eu falei para ele que eu tenho uma cliente, que eu falei para ela sobre a análise corporal, ela ficou muito interessada. E aí eu falei, passei seu contato e tal, será que é esse aqui que me seguiu? Eu falei, não, não é essa daí não, mostrei a foto para ele. E ele fez a leitura, assim, incrivelmente. Ele fala a foto do perfil do WhatsApp.
analisar o rosto apenas, só o rosto. E ela tá caindo assim, né? Pegando de baixo. Isso. E uma pessoa conhecida dessa pessoa estava sentada próxima a gente ali dentro da sala. Ele ficou assim, perplexo. Gente, como que pode? Exatamente. É isso daí. Nem conhecia, nem imaginava, né, Gil? E o Gil olhou a foto e bateu e foi exatamente em cima. É um negócio meio assustador. Mas o autoconhecimento, ele é isso, né? Quando a gente vai descobrir alguma coisa, quando a gente procura algo novo, descobre algo novo, ele, independente do que seja, ele pode trazer esse sentimento de medo. Eu acredito que todo autoconhecimento, tudo que é de conhecimento, que é de novidade, gera isso um pouquinho. Gera. E o que a gente falou no último bate-papo, no último podcast, se você não assistiu, volta lá e assista. Inclusive, já pedindo aí, né, não custa nada, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo que você tem direito aí. A gente falou, né, com a Vanusa sobre a questão de entender o seu propósito, mas para entender o seu propósito, você precisa se conhecer. Né? Então, se você não sabe qual é o seu propósito, o primeiro propósito que você tem é descobrir qual é o seu propósito. Você faz tudo isso através do autoconhecimento. Então, a análise corporal, o William Reich entendeu que o nosso corpo é a parte visível do nosso cérebro, e nós temos 5 fases de desenvolvimento. Eu vou passar muito rápido, não dá tempo de a gente explicar cada uma, senão a gente ia gastar um podcast para falar de cada uma. Né? Mas a fase intrauterina, que muita gente ignora, né, o nosso corpo ele começa a ser moldado nesse momento, através das percepções, das sensações que a criança começa a sentir, aonde ela está dentro do útero, mas o que? A percepção da mãe. A mãe, ela sente ali, então a criança também sente o que a mãe sente. Então, essa fase, que é chamada de fase do esquizoide, né, lembrando que esses nomes não são patologias, né, não são nomes de doenças, todos nós temos cinco traços, tá? Você fala assim, nossa, eu tenho esse negócio de esquizoide? Tem, né? Tem outros nomes também estranhos que vocês vão ver, mas não entendam como patologias. Entendam como traços de caráter que nós levamos, nós construímos, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, através das percepções. Então, a fase de esquizoidia é a fase intrauterina, até mais ou menos um mês de vida, né? Quando a criança nasce, ainda está sob essa influência. Existe um processo chamado mielinização no nosso corpo, que a gente nasce aí com mais ou menos 90, 98 bilhões de neurônios, só que eles estão soltos, né? E aí vai juntando uma cadeia neural para que a gente possa mexer os nossos membros, tudo mais. Tudo isso tem a ver com a nossa coordenação motora. Então, para a gente ter, tanto que a criança quando nasce, ela não mexe seus braços, ela não dá conta, mexe, mas sem coordenação, né? Sem controle. Então, precisa desse processo de mielinização. A partir do momento que a cadeia neural está pronta, o seu cérebro ele coloca uma bainha de mielina, como se fosse um fio, né? Se o fio aqui ele estiver desencapado, o que vai acontecer? Dispersar energia, né? Vai dar choque. Então é isso, o nosso cérebro mieliniza essa cadeia neural para que a gente possa ter controle absoluto desse processo. Então isso vai da fase intrauterina ali até mais ou menos 5 anos, 5 anos e meio, né? Quando o seu corpo está formado e consequentemente o seu cérebro também. Né? Algum detalhe que você quer? Só a percepção que a criança tem dentro do útero é do ambiente também, né? Então, a percepção que ela tem do que a mãe sente, do que a mãe pensa, do que a mãe faz, mas também do ambiente que ela está ali dentro. Então, tudo influencia. Às vezes a gente acha que não influencia. Eu acredito que essa foi, para mim, a primeira chave virada quando eu entendi sobre a análise corporal, que a gente tem muitos traumas que a gente nem imagina que tenha, mesmo sem ter, na verdade, uma consciência. Porque lá dentro a gente não tem a consciência, mas está tudo registrado. Exato. Então, por exemplo, se durante a pandemia agora, né, se a mulher estivesse grávida e ela se preocupasse muito, meu filho vai nascer durante a pandemia. Ou seja, ela não está
ela não está desprezando o filho, não está nada, ela está se preocupando. Mas a criança vai sentir essas sensações, né? E ela não entende a que essa preocupação está relacionada, ela só capta como se fosse realmente inteiramente ligado a ela e ela toma aquilo como culpa e assim nasce o trauma. Exato. E aí o que ela pensa? Eu não quero existir. Eu existir, quando eu existo, eu me incomodo, é ruim para as outras pessoas. Exatamente. Então, quando você sente isso, você às vezes não quer ser visto, você senta num lugar e não quer ser visto, provavelmente esse traço de esquizoidia esteja muito ativo em você. Você tem um traço muito alto, né? Então, você prefere se esconder. Você vive muito no mundo da lua, né? Pensa muito, sonha muito, mas executa pouco, né? E prefere ficar escondido. Segundo traço de caráter oral. É o traço que vai ali a partir do primeiro mês de nascimento até mais ou menos 1 ano. E é um traço que eu amo. Porque é um traço que tem muitas habilidades. Claro que eu tenho que amar, né? Um dos meus principais traços. Então, ele é formado no período onde a criança está sendo acolhida ali pelos pais. Se ela sente que ela não está sendo acolhida por indeterminada, não vamos colocar que seja realmente o que acontece, vamos lembrar que é sempre sobre percepção. Percepções. Então a criança sente, às vezes a mãe vai tomar um banho e a criança precisou da mãe naquele momento e ela se sente sozinha e fica se sentindo abandonada, e isso causa nela o trauma do abandono e ela leva isso para a vida. Então nós estamos nessa fase. Na parte de mielinização, é da cervical, né? Da cervical. Vamos confirmar, porque isso, cérebro durante a esquizoidia. Então a gente não falou. O traço esquizoide é até o traço mais inteligente que tem. Isso, mais criativo, né? A mielinização ficou a maior parte no cérebro. Agora começou a descer, tá? Na cervical. Na cervical. Então, isso são detalhes que para vocês não vão fazer muita diferença. Mas quando você entende aonde está, você consegue identificar. Então, nessa área é aonde está mielinizando a parte da boca, da língua, da fala. Então, é um traço onde se comunica muito bem, porque ele está sendo mielinizado naquela área. Exatamente. Então, o traço oral tem como principal dor o abandono e como principal recurso a comunicação. Então, se comunica muito bem. E aí depois a gente vem, como a Carol falou, a mielinização está na cervical, então ela ainda não tem controle, por exemplo, dos membros inferiores. Né? Às vezes, a criança, às vezes quando ela nasce, ela nem senta, né? Ela não tem esse controle ainda. Por quê? Porque ele não chegou ali. Terceiro traço é o traço, não se assuste. Não é isso que você está pensando, é só um nome. Você não vai matar ninguém por isso. É o traço de psicopatia. Psicopatia, eu até coloquei aqui, eu não sei se vai conseguir mostrar. Qualquer coisa a gente põe na tela. Isso é interessante. Aqui, primeiro, o traço de esquizoidia. Quem nunca assistiu, assista o filme divertidamente. É sensacional, é exatamente aquilo que acontece, aquilo é uma neurociência pura. E se assistiu, assista de novo agora com esse olhar sistêmico e analítico. Exatamente. Então quem assistiu já, lá o medo é o traço de esquizoide, a tristeza é a oral. E aí a gente chega na psicopatia, que lá no filme é a alegria. Você pode ver que o corpo dela é mais triangular. Nesse período a criança ela já anda, ela já interage com o mundo ali, e ela começa a perceber que ela faz uma gracinha, os pais riem, né? E ela começa a entender que existe uma recompensa quando ela dá alguma coisa, né? Então, esse traço, ele é um traço que, se isso for muito estimulado no meio dela, então, mais uma vez a gente fala, é a percepção da criança, tá? Então, a criança entender que isso está sendo muito estimulado, ela vai entender que o mundo dela é a base de troca. Eu preciso dar algo para receber algo. Então, se eu falar para a Carol aqui, assim, vou te dar esse celular de presente, ela vai falar, mas por que ele está querendo me dar esse celular de presente? O que ele quer em troca? O que eu preciso pagar para ele para ter esse celular? Então, a pessoa sempre fica com o pezinho atrás, né? Só que é um traço que tem grandes habilidades também, né? Todo mundo, quando conhece, fala, pô, quero ter mais esse traço aí, né? Se tivesse como, né? Escolher, né? Não é assim. Não é assim.
Por quê? Porque o traço de psicopatia ele é um traço que é interessante também porque ele tem uma ambição nata, diferentemente do esquizoide do oral, que ele não tem uma ambição nata, ele tem que ser provocado para ter ambição. O psicopata ele quer, ele sempre quer alguma coisa, porque ele já está trocando. É um traço com habilidade de comunicação também, é um traço que é muito bom para vendas, né? Então ele consegue articular bem, então ele está sempre articulando alguma coisa, fala assim, Laila, você consegue fazer isso? Consigo, então eu vou falar para o fulano, e começa a articular. Então o psicopata tem muito braço, né? Ele não é o que faz, ele não é o que executa. Exato. Ele é aquele que delega, que comanda, que organiza, que dá um jeitinho de um fazer pelo outro e que onde ele sai ganhando. Isso, exatamente. Então, no recurso, quando ele está no recurso, ele é um excelente líder. Né? Quando ele está na dor, não, ele começa, além de se sentir muito manipulado, ele começa a manipular os outros para que ele não seja manipulado. Né? Então, esse traço é o traço da psicopatia. Você já está se identificando aí. Né? Quarto traço. Esse é um traço que eu também gosto bastante, porque no recurso é um bom executor. É o traço do masoquista, também não tem nada a ver com aquilo que você conhece. Isso, mas não aqui, é o que você está pensando. mas aqui, nesse traço, ele está desenvolvendo já os esfíncteres. Como que é esse nome? Toda vez eu erro, gente, para falar, mas são os esfíncteres. Então ali ele está aprendendo a controlar os esfíncteres. A segurar o xixi, segurar o cocô. Então é nessa hora que está acontecendo essa mirinização no sistema nervoso. O que acontece? Nesse momento, pode acontecer um desfraude numa hora errada, por exemplo, onde a criança se sinta humilhada por ter feito algo errado. Então, essa percepção que ela tem de mundo é de que se ela fizer alguma coisa, pode dar ruim, pode dar merda mesmo, né? Como se ela fizesse um cocô na calça. Então, a percepção de mundo dela é que ela precisa tomar muito cuidado com todas aquelas atitudes que ela vai ter, aqueles pensamentos que ela vai ter, para que a outra pessoa não a humilhe. Então, é uma pessoa bem reservada, né? E o bom da característica no corpo dessa pessoa, né, que a gente não falou aqui, mas o bom da característica é que ela tem um bumbum mais trancado, porque ela fez isso há um tempo, né? Famoso bunda de gaveta. Então ela tem um bumbum trancado. Por quê? Porque ela segurou ali, ela não sabia quando que aquilo ia acontecer, né? Quando que o xixi vinha, quando que o cocô vinha, mas ela precisava segurar porque quando ela não segurava, acontecia e ela era humilhada. Algum comentário, às vezes só uma percepção dela mesma. Então ela segura muito. São aquelas pessoas que engolem muito saco. Isso, elas seguram muitas emoções para que não explodam. Mas chega uma hora que a tampa da panela, e como mostra no filme, né? No desenho é raiva que é o masoquista. Justamente por isso, porque engole e uma hora explode. Mas é uma pessoa no recurso que eu amo, planejadora, assim, ó, sabe? Estrutura um método muito metódica. E eu gosto muito disso, porque eu sou também masoquista, então eu tenho que gostar. É o traço mais executor, né? Então, tem perna pra fazer tem também, perna né? pra fazer. Então a minimização ela já desceu, ela está descendo, né, a sua coluna, descendo a medula, né, e aí a pessoa ela já tem controle. Então, os membros inferiores eles são mais resistentes, né? Mais fortes, ele aguenta mais coisas. E esse é um dos problemas, né? Porque ela aguenta tanto, que carrega os outros nas costas. Até que chega um momento que aquilo explode, ou explode com a raiva, ou explode internamente com doenças como hipertensão, problemas cardíacos, entre outras coisas que podem acontecer. Então, o principal recurso desse traço para mim é o método, né? Ser muito executor e metódico, que eu acho que são, para mim, não entra muito para algumas pessoas como um recurso, um método, mas uma pessoa que sabe o início, meio e fim, é porque eu sou, tá? Então, por isso, para mim, é muito importante essa parte de planejar, de planejamento, de saber como vai acontecer e conseguir executar. E uma coisa extremamente importante também, que esse é o traço mais leal. Então, ele é seu companheiro até debaixo da água. Né? E a principal dor é essa humilhação.
né, a percepção, a sensação da humilhação. E aí a gente chega no quinto e último traço que nós carregamos. Então, lembrando, todos nós temos os 5, agora de acordo com porcentagens, por quê? Porque cada um tem uma percepção diferente de ambiente, né? E como fazer para que os recursos sejam ativos? Já tem que, às vezes, mudar o ambiente. Então, você fala assim, mas eu tenho muito recurso disso e não estou conseguindo utilizar, porque o ambiente não está te proporcionando, né? E aí a gente chega no último traço, então, que lá no filme é anojinho, é o traço de rigidez. O traço de rigidez, ele é o último traço formado, tá, na gente. E, então a mielinização já chegou na região sacral, né? Não tem mais para onde ir. Então, a partir daí, nosso cérebro já está formatado, o nosso corpo também, lógico, né? Ele vai ganhar forma, mas forma dentro daqueles traços que já foram estabelecidos, né? Então, esse traço, ele é formado naquele momento que a criança ela começa a perceber que existem relações, interações entre homem e mulher. Então, a menina, por exemplo, ela olha, meu pai tem minha mãe, meu tio tem minha tia e eu. Né? Mas meu pai fala que eu sou a princesinha dele e tal, mas na hora de deitar, deita com minha mãe. Que história é essa? Né? E aí ela começa, então, o corpo dela, e gente, isso é completamente inconsciente, né? Mas o corpo dela começa a se formatar de forma mais bonita, para competir com a mãe, no caso da menina, e do menino para competir com o pai. Então existe um triângulo, né? As interações para ele sempre são triangulares, ela começa a triangular tudo, né? Na vida criança, mas principalmente na vida adulta, né? Ali ela entende que o mundo funciona em pares e que ela precisa de um par. Só que nesse momento o par dela passa a ser o papai. Então ela olha para o pai e quer que ele seja o seu par. Como ele já tem uma mulher, a mamãe, ela triangula com ele ali. Então ela fica competindo por ele de forma inconsciente, como a gente disse, né? De forma inconsciente. E isso faz com que o corpo dela se torne mais delineado, mais sedutor. E ela tem, inclusive, nós, né, as mulheres e os homens também, eles possuem um sex appeal. É como se a sexualidade, a sensualidade fizesse parte natural dessa pessoa, para que ela nunca mais perca nenhuma competição que ela entrar. Exato. Então, parece que você chega no ambiente, todo mundo acha ali ao redor que você está dando moral, né, que você está querendo alguma coisa a mais. Né? Então isso aí você fala, gente, mas eu só sou legal. Eu só sou educado. Eu só sou educado, eu não estou dando moral. Né? Mas parece que sim, por quê? Porque toda a forma, o seu olhar às vezes demonstra isso, a energia, não vai ter tempo de falar sobre isso, como a energia circula no corpo, né? Cada traço tem uma forma diferente de circular, mas a circulação da energia dessa pessoa ela é mais sexual mesmo, né? Então parece que as pessoas falam, parece que tá me querendo, né? Não tem essa intenção. Então isso tanto no homem quanto na mulher. Mas é um traço, o traço mais competitivo. E completo, né? Que ele já vem ele todo mielinizado. Então ele se coloca de uma forma melhor no ambiente para a competição. Exato. Altamente competitivo, né? Então, tanto para o esporte quanto para a vida profissional, para as relações, né? Sempre tem que ganhar. Sabe aquela pessoa que não gosta de perder nem para o ímpar? Né? Então, não gosta. Vocês não têm ideia, quem não conhece a gente. Olha, eu tô rindo de desespero agora. Vai ter uma difamação, não escute. Não, dessa vez não. Passado, que bom. Quando a gente está jogando, quem não conhece, a Carol é minha cunhada, né? A esposa, não é a irmã, é a minha esposa. E quando a gente está de bobeira, jogando, por exemplo, imagem e ação, é terrível. 2 peixes competindo, é sobre isso. E aí a gente sempre está em times, né, contrários, é complicado. É complicado.
Demais. Eu gostaria que vocês falassem sobre como que funciona essa distribuição, porque como todos nós temos os 5, a questão quando se um combina com o outro e combina com o outro, eu estava tentando achar o meu aqui e não achei, porque eu tenho quase certeza que o meu é quase 100% oral. Depois vem logo a rigidez, eu falo 100%, mas é porque tipo, é muito. Se eu não me engano, o seu. Oral e rígido, muito similar, né? Um dos dois, então eles brigam muito. Quando eu sentei com o Gil pra fazer a minha análise, falei, gente, agora tá tudo explicado, agora eu entendi. Então, agora eu entendi, agora eu saquei, todas as peças se encaixaram. Você pode contar, não sei se não puder, não se a gente pula. Não precisa nem cortar, eu não sei se é obrigado. Mas você pode contar, por exemplo, o que aconteceu quando sua irmã nasceu, que idade que você tinha e o que aconteceu? Isso eu vou carregar para um tumba, eu posso falar tranquilamente. Não vai carregar sozinho. Olha a questão da competição e como tirar o competidor do caminho. Eu tinha 4 anos e meio quando a minha irmã nasceu. E ali ela já tinha alguns meses, acho que ela tinha um aninho já de vida. E chorando, eu precisava fazer com que ela parasse de chorar. E eu pego o travesseiro e tampo o choro, abafo o choro, porque tava me incomodando o choro. E essa foi a solução que eu encontrei. E ela carrega isso para o resto da vida, entendeu? Com certeza. Gente, você tenta me matar. Mas é porque rígidos estamos aqui, a que viemos, né? O rígido, ele, como ele é rápido, ele é proativo, ele é uma solução rápida. Então, se a solução era essa, vamos fazer. E o rígido tem a sua dor maior é de se sentir trocado. Então, se chega uma outra criança, por exemplo, no caso dela, chega uma outra criança onde ela vai perder o posto dela, é um rival. Então, é como se precisasse realmente tirar. Nesse nível não é o que a gente vive, tá? Esse nível não é. Gente, era primogênito, eu tinha reinado por muito tempo. Foi algo realmente muito assim, né? E aí? Isso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai fazer um recorte daqui a pouco da rigidez, né, desse traço de rigidez, junto da constelação. Isso. Agora as meninas vão falar um pouco mais sobre a constelação, para que a gente possa juntar essas duas situações. E vou deixar a Carol começar, porque ela já vai concatenando como que liga, né? Eu não sei se vocês conhecem a constelação familiar, mas é uma metodologia. Foi desenvolvida, disseminada no mundo por Bert Hellinger, que foi um filósofo, teólogo e outras coisas mais, mas que ele não gostava nem que falasse disso dele, porque ele simplesmente olhou para a realidade como ela era e começou a anotar, a perceber. Foi tudo percepção, da mesma forma como é no traço de caráter, o Bert Hellinger fez. Então ele começou a olhar como as coisas funcionavam, o que tinha mais força, o que tinha menos força, e ele criou um método onde a gente consegue encontrar e enxergar num campo sistêmico que chama quais são os problemas, as desordens que estão acontecendo ali dentro daquele sistema. Então o que ele dizia? Que nós temos um sistema familiar, onde nós fazemos partes, e todos nós temos os nossos sistemas, e todos esses sistemas eles precisam ser regidos por leis, eles são regidos por leis que precisam ser respeitadas. Quando a gente desrespeita alguma lei, alguma ordem, a gente tem péssimos efeitos. Então o que ele fez? Deixou escrito um presente para nós, do tipo, é um manual da vida mesmo, você faz aquilo te traz péssimos efeitos, e você sabe por quê, uma raiz. Então nós estamos ligados no nosso sistema familiar, a empresa também vira um sistema, então nós temos vários sistemas, uma relação vira um sistema, então a gente precisa olhar para os nossos sistemas, ver o que está em desordem ali e começar a utilizar a ordem. É simples assim. Por que eu falo que é duradoura? Porque quando você resolve uma questão dentro da constelação, você resolve para sempre. Aquilo lá, você resolve a raiz. Eu gosto de falar o exemplo da árvore, é que se o fruto está estragado, você não vai tratar o fruto, você vai tratar a raiz da árvore. E é isso que a gente faz na constelação. A gente olha para a raiz e resolve o problema da raiz. Precisa do quê? De um remédio? Precisa de mais adubo? O que a gente precisa organizar? Quando a gente organiza as coisas lá na frente, o fruto
fica bom. Isso. Quando a Carol fala em lei, são leis naturais, igual lei da gravidade, né? Pegar aqui, se eu soltar, ela não vai flutuar, vai cair. Então isso é uma lei. Que Então, também foi percebida. você querendo ou não, Isso. né, vai acontecer. Que também foi percebida, exatamente, que também foi percebida e não é imposta pelo homem. Tipo, isso acontecia desde a época dos dinossauros até hoje. Qualquer coisa que caía vai acontecer e lá na frente também vai acontecer. Vai cair, é uma lei da gravidade. E essas leis, essas ordens, elas têm a mesma força, o mesmo impacto e elas funcionam para toda a população mundial. Independe do lugar onde você esteja, ela funciona. É assim que ela atua e é assim que a sua vida tem sido regida por essas leis, consciente ou inconscientemente. Elas regem as nossas vidas e muitas coisas acontecem, a gente não sabe identificar por quê, por isso, porque nem tudo está na luz da nossa consciência, mas é assim. Mas as leis estão aí e ele deixou tudo anotadinho pra gente, para que a gente consiga olhar lá e colocar na ordem que a gente precisa colocar. São 3 leis principais, só para dar uma pincelada. São 3 leis principais, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Pertencimento, todos têm direito de pertencer. A hierarquia, quem veio primeiro tem precedência. E o equilíbrio precisa ter equilíbrio no dar e tomar. O psicopata é bem firme nessa lei do equilíbrio, ele é maravilhoso, só não pode fazer isso com os pais, que aí não entra, né? Mas o psicopata já sai ganhando aí nesse primeiro. Já sai na frente. Já sai na frente, já usa essa ordem de verdade. Então, quando a gente infringe essa lei, os resultados vêm. Mesmo que a gente tenha boa intenção, boa vontade, os resultados vêm. Olhando para a análise corporal com a constelação, a gente pode ver que os traumas que foram vividos durante a infância são traumas que reverberam até hoje. Então, são muitas raízes ali dentro desses traumas que trazem as nossas dores de hoje. Então, como que a gente faz, né? Eu, como terapeuta, utilizo da infância ali, o que eu olho, o que aconteceu ali na infância, que ainda está reverberando. E qual a ordem que foi infringida ali. A gente vai fazer um recorte pro... Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. A gente vai fazer um recorte agora já pro rígido, que foi o assunto que a gente escolheu aqui para trazer para vocês, porque a gente consegue colocar para que consiga enxergar exatamente a ligação das duas. Então, o rígido, ele está sendo formado aí nessa triangulação aí com os pais, e na constelação a gente já olha, o Bert Hellinger trazia isso sobre a classificação de filhinho da mamãe com a filhinha do papai. Então, é exatamente a mesma coisa, traz a mesma coisa e precisa ser olhada como tal para que consiga sair disso, né? Por quê? Porque tanto os rígidos, obviamente, já que estão aí nessa ligação, os rígidos e os filhinhos da mamãe com as filhinhas do papai não conseguem entregar seu coração para o outro. Não conseguem entrar numa relação e ser 100% ali naquela relação. Por quê? Porque eles já têm os seus próprios parceiros. Lembra da gente falar, né? E difícil encontrar alguém melhor, né? Esse é um problema, porque a menina, ela já cresce idealizando o pai, né? E o menino, no caso, a mãe, e sempre vai procurar alguém igual, só que ninguém é tão bom quanto, né? Então, assim, como que vai comparar com meu pai? Como que vai comparar com minha mãe? Exatamente. E aqui na constelação a gente traz muito separado a parte do esfera. Então, todo mundo, todos nós nascemos na esfera da mamãe, todos nós temos que ir para a esfera do papai. Os homens ficam lá e as mulheres têm que voltar para a esfera da mamãe. O que acontece? Que a gente fica, as meninas saem da esfera da mamãe e vai para a esfera do papai, e eu vou explicar um pouco mais pra frente, e não volta não, ficou lá. Aí a Rígida falou, encontrei meu par. Isso. E não volta mais. Vai proteger o tempo todo, vai cuidar, vai carregar, né? Vai dar tudo que ela merece. Isso. Então, é a vida de princesa mesmo, que ela merece, né? E aí complica. Exatamente, só que a mulher aprende a ser mulher com a mãe. Na esfera da mãe. Então ela precisa voltar para a esfera da mãe. Quando ela fica na esfera do pai, além do que o Gil falou, né? Que ela olha e não consegue encontrar alguém melhor do que o pai, porque o pai vira um super-herói, mas tem filhinhos do papai que o pai não é super-herói. Vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, quando essa mulher não consegue encontrar outra pessoa que substitua o pai, tem essa parte
também, mas tem a parte dela se sentir melhor que a mãe. Sabe o que eu acho mais incrível disso, Carol? É que entra muito na questão da desordem, quando o amor está em desordem. Porque isso não significa que está errado, não significa que não é amor. É amor, mas é um amor fora de lugar, fora de ordem. E aí isso tira a força daquilo que realmente precisa ser feito. Não dá para entrar tanto nessa parte, porque talvez algumas pessoas não entendam, né? Porque as coisas realmente acontecem por amor, né? Sempre. Sempre por amor. É difícil essa parte. Talvez não profunda. É bem profunda. Mas é uma libertação, entender que tudo acontece por amor, inclusive aquelas coisas mais horríveis, sim, é por amor, é muito libertador. Mas aí já é um papo pra próxima. Exato. Então, a menina rígida, ela acaba tendo essa tendência de buscar no pai e o menino sempre buscar na mãe. E aí acaba que ele não cresce, né? Vira aquele marmanjo de 30, 35, que tá dentro de casa, a mãe colocando comida no prato e trazendo leite. Por quê? Porque ele é meu príncipe. Né? E é o garanhão, né? Exatamente. Ele é o garanhão, pega todas, tem um monte de peguete, nenhuma assumida, e filhinho da mamãe, assim, nesse ponto de depender tudo da mãe, e não entregar seu coração mesmo, né? Não abrir o coração para outra mulher para conseguir entrar aí. E isso é interessante porque assim, existem alguns traços mais frios e alguns traços mais quentes. Quando a gente fala em traço frio, a gente está falando do esquizoide, por quê? Porque ele não sente, ele pensa. Né? O psicopata, porque ele não sente nada. Ele articula. E o rígido, porque ele também não sente. Por quê? Ele não sente porque ele não quer sentir, porque isso pode causar dor. Uma vez que, qual que é a percepção do rígido? Ele tem que ser a melhor opção. Né? Então, se eu estou me relacionando aqui, em algum momento eu sinto que esse negócio não pode acontecer alguma coisa, eu já vou arrumar mais alguém para que eu possa triangular e ser sempre a melhor opção. Então, o sentimento do rígido, nesse aspecto, ele está nele, centrado nele, em ser a melhor opção. Né? Então, são traços frios. Quando a gente fala dos traços quentes, que aí tem muita sensação, muita emoção, por incrível que pareça, um masoquista, mas ele não demonstra, ele guarda. E o traço oral, que aí sente demais. Então, uma pessoa que tem traço oral e masoquista muito desenvolvido, aí é um poço, né, de sensações, como aquela pessoa que eu vi a foto, né, expliquei os porquês que ela sente o que sente. Então, é interessante isso. Mas então, o rígido, como a Carol falou, o menino ali, ele é o garanhão, ele pega todas, só que assim, uma, duas vezes só, né, já parte para outra. Então, por quê? Porque ele não consegue realmente sentir segurança, né? Ele ainda não se desligou da meninice dele. Se tornar homem e se tornar mulher são coisas que ela precisa do ambiente certo, senão ela não vai sair. Né? Se os pais não... Eu achei interessante, até o Elo Carvalho postou esses dias sobre o canguru, você viu? Então é isso, né? O canguruzinho lá saiu da bolsa da mãe, mas aí o mundo é muito perigoso, volta para a bolsa, né? Até que ele está tão grande que ele não consegue mais ficar ali. E ele precisa partir para o mundo. Só que esse entendimento, ele é muito difícil, porque a pessoa por si, se ela não tiver uma análise disso, ela não vai perceber que ela está errada nesse processo, né? E aí, o que a constelação faz? Isso, bom, que eu já ia falar isso. Você não gostou de saber? A sintonia? Assim, bem sinalizada. Porque a gente vai escutando, já vai entrando assim com as soluções. Exatamente, mas pode ir. Então, o que a constelação fala disso? Simples, é muito simples, só que a gente não quer fazer, né? Que se existe uma filhinha do papai, ela precisa sair da esfera do pai e ir para a esfera da mãe. É simples assim. Só isso. É simples assim. Então, o que ela precisa ali na mãe? Tomar a mãe. O Bert fala muito sobre tomar, que é receber do jeito que veio, sem julgamento, sem críticas, receber tudo daquilo que ela te deu, assim, básico, ela te deu a vida, né? Assim, bem simples.
Então, é olhar para isso, ser grato por isso, grato de verdade, né? Essa gratiluz que existe por aí, né? Que hoje gratiluz. Então, é você realmente ser grato a isso e reconhecer tudo que aquela mulher fez, caso você seja a filhinha do papai, né? Reconhecer a sua mãe, ir até a sua mãe, resolver as suas questões da sua mãe, porque muitas filhinhas do papai, muitas, têm uma questão muito grande com a mãe. Então, e uma coisa que o Bert fala que é muito interessante o dinheiro vem com a mãe e o dinheiro fica com o pai. Então, como que é a nossa relação com a mãe? Você tem uma boa relação, você tem dó da sua mãe, porque se você se acha melhor que ela, né, maior, que você ganhou essa competição aí dela com o pai, você pode ter dó dela, se acha ela menor. Então, isso reflete inclusive na sua vida financeira. O que a constelação diz? Volte para a esfera que você precisa voltar. Ou vá para a esfera que você precisa ir. Porque o menino, o filhinho da mamãe, ele nem sai da esfera da mãe. Ele fica na esfera da mãe, não vai para a do pai. Então ele precisa ir para a do pai. Ele precisa tomar o que vem do pai, daquele jeito. O Wendel Carvalho está postando muito vídeo sobre isso. Muito vídeo sobre os filhinhos da mamãe. O foco dele é filhinho da mamãe. Porque são homens que não conseguem ir para a vida. Por que não conseguem ir para a vida? A constelação explica, né? Que é pela falta do pai. O pai que joga a criança para a vida. O pai que leva, que impulsiona, que dá força para a criança ir para a vida. Assim o dinheiro fica. Se não tem o pai, se o homem não aprende a ser homem com o pai, ele fica ali naquela esfera da mãe e as coisas realmente vão para a prática. Porque Deixa eu só fazer um comentário antes, porque é importante a gente lembrar que nós temos todos dentro da gente energia masculina e energia feminina. Então tem gente que fala assim, acha ruim quando fala assim que às vezes a mãe solteira que não teve o apoio de um homem e tal, algumas questões emocionais que os filhos têm. Né? E aí acha ruim quando comenta algo sobre isso. Mas porque nós somos guerreiras, nós damos conta. Esse é o problema. Né? Dá conta, mas você está entrando numa área que deveria ser do pai. Não estou entrando em questão se o pai foi presente ou não é essa a questão. A gente é um pouquinho mais profundo. Exato. Então, entender que é importante que existam as duas energias, exista equilíbrio, né, entre as duas, isso é fundamental. Eu ia falando da prática, porque muitas vezes a pessoa escuta isso aqui pela primeira vez e fala, poxa, me identifiquei, mas tá, e aí, como que eu resolvo isso? Como que é esse ir para a esfera, né, da mãe? Voltar para a esfera da mãe e, como você falou, muitos filhinhos da mamãe nem foi para a esfera do pai. Mas eu vou usar todas essas músicas, eu estou amando ouvir a Carol. Olha, então você viu? Sim. Ai, gente, é mesmo. Boa, Carol, fala. Vai ficar no final aí, né, os arrobas, mas pode falar agora aí, né? Tem o do Gil, Morato Gil. Meu Morato Gil e arroba Indeb oficial, né? Indeb.oficial. O meu é Carol, ponto do Fraieiro. E o meu, estou usando Viver é Leve. Isso aí, então segue Então lá. diga, dê o seu exemplo que você viu lá. O estar na esfera, voltar para a esfera, seja qual seja a sua necessidade, olhar para esse pai, para essa mãe, exatamente como eles são, pois são perfeitos. Meu pai não foi perfeito, minha mãe não foi perfeita. Vamos mudar esse olhar? Vamos imaginar qual que é a definição de perfeição para você? Porque pode ser exatamente você estar vivo. Quando a gente reconhece que o que a gente precisava, a gente teve, eu estou aqui, eu estou vivo, então alguma coisa deu certo. Então, ao olhar para esse pai e para essa mãe, concordar, se alegrar e agradecer, nem que seja única e exclusivamente pela vida que você recebeu. Então, você olha para o pai, olha para a mãe, concorda, agradece e se alegra e toma a força que você precisa. É um começo. O básico, que é um exercício que você já pode, inclusive, tentar fazer aí agora, é isso. É imaginar o seu pai do seu lado direito aqui atrás de você, a sua mãe aqui do seu lado esquerdo atrás de você e sentir que você consegue, pela primeira vez, concordar, se alegrar e agradecer e tomar deles toda a força que você precisa.
É um começo, Gil, mas funciona bastante. Aí, por exemplo, se você falar assim, mas eu não sou assim. Então, imagina o seguinte, se amanhã você receber uma oferta de emprego lá no Japão, e aí a oferta de emprego é sensacional, você vai ganhar bem, você vai morar bem, tudo de bom. O que você vai pensar no caso da mulher, por exemplo? Se você pensar, nossa, mas eu não posso deixar meu pai aqui, o homem, né? Mas minha mãe, nossa, o que vai ser dela sem eu aqui, né? Então você já percebe que você não está, né, você está amarrado ainda nessa situação, né? Porque você não consegue se desvincular para viver a sua vida, você acha que você tem que ficar ali para dar suporte. E quem disse que você tem que dar suporte para os seus pais, né? Sendo que eles são mais velhos que você, eles tomam as decisões deles e pronto, né? Você tem que simplesmente entender que a decisão é deles e seguir. Isso. E que ótimas decisões que eles tomam, né? A gente julga muito os nossos pais que eles não tomam boas decisões, mas a mãe, por exemplo, ela assume um risco tão grande na gravidez, então é uma decisão dela engravidar, né? Ai, Carol, não, mas foi sem querer. Me diz como que vai sem querer. Um acidente, escorregou e foi, né? Então não, é uma decisão, mesmo que inconsciente, é uma decisão. Então os nossos pais têm as melhores decisões, porque são as únicas possíveis. A gente não tá passando a mão aqui na cabeça de pais que tiveram desordem também. Existem traumas, sim, precisam ser olhados, sim, mas isso não tira, nunca vai tirar o direito daquele pai de ser pai. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe. O pai é o espermatozoide, a mãe é o óvulo, e isso não muda, nada vai mudar isso. Nem nas inseminações artificiais isso muda, precisa de um homem e de uma mulher, né? Eu vi hoje um vídeo, o rapaz mandou para advogado, assim. Né? É da máquina? Não. Minha noiva e eu nunca tivemos relação, mas ela está grávida e ela falou que foi das preliminares e que por isso que o DNA não vai bater com o meu. Será? Meu Deus do céu! Então assim, tem um pai, pode não ser ele, mas tem um pai. E por que é o pai perfeito? Deixa eu cortar, tem aquela frase, não, eu não tenho pai, eu não tive pai. Já ouviu essa? Nasceu de quê? Nasceu da onde? Né? Nasceu do quê, né? Porque a gente precisa entender, e nós não somos aqui, pessoas que estão assistindo isso não são crianças, para entender que é necessário, química mesmo, né, biológica na verdade, do espermatozoide com o óvulo. Independente de se seja fora da barriga ou dentro da barriga, é básico, é simples o que precisa ser. E o que a gente não sabe, eu acredito, né, muitas pessoas que... Não é que não sabe, né? Que deixa pra lá como se não soubesse. É que se não fosse aquele espermatozoide e aquele óvulo, não seria você. Não seria você, exatamente. Então, se você tá aqui, se você tem a oportunidade de ouvir esse podcast, se você trabalha, vive, respira, tem a oportunidade de ter uma internet para assistir isso, foi porque são os pais perfeitos para você. E internalizar isso, e seja tomar o que vem da mãe, um exemplo prático que aconteceu comigo, e que foi um dos meus primeiros passos ali para minha mãe. No final de ano eu tive, não sei o que eu comi, que eu fiquei muito ruim, e minha mãe tava com dengue. E eu sempre tive muita dó da minha mãe, muito, né, que é dó é masculino, mas eu gosto de falar muito, tá? Mas é muito dó. Eu tive muito dó da minha mãe, sempre me achei maior que ela, como uma rígida que sou, me achei superior a ela. E quando eu comecei a minha constelação familiar, que eu entendi que eu não era nada, que eu era muito pequena em relação a ela, muito pequena, muito pequena. Só que eu ainda precisava fazer esse caminho. E aí eu tava passando muito mal e eu precisava comer. Meu marido tinha viajado, foi resolver os negócios dele, e eu precisava comer e eu não tinha o que comer. Eu não conseguia levantar da cama e minha mãe não conseguia levantar da cama. Da mesma forma que ela tava com dengue, né? Eu era só o meu estômago. Minha mãe era dengue. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, tô precisando de você. Tem como você fazer eu gosto muito do macarrão que ela faz. Falei, tem como você fazer esse macarrão pra mim? Aí, antes disso, a Carol nunca pediria
ela daria um jeito, ela pediria no iFood, ela faria alguma coisa. Mas eu já estava nesse processo de tomar o que vem da minha mãe. Não é pra você ficar pedindo toda hora as coisas pra sua mãe, sabe? Foi um movimento interno que eu fiz, de reconhecer de que ela dava conta, de que ela era grande, que eu era pequena, que ela fazia e eu recebia. Gente, ela melhorou. Só de fazer um macarrão pra mim, as mães melhoram, né? Sendo mães, sendo só mães. E a gente só filho. Então eu comi macarrão maravilhoso, não fiquei com dó dela porque ela tava levantando pra fazer, ela fez assim, ó, na marra, mas depois ela melhorou. E eu também curei, no outro dia eu tava ótima, porque eu precisava tomar da minha mãe. Então é isso, é um prático, né? Bem prático de tomar o que vem dela, olhar para as coisas que ela faz, reconhecer o que ela faz, agradecer. Vou deixar uma atividade aqui bem importante, é agradeça os seus pais. Os dois, pai e mãe, agradeça pela vida em si. Não precisava ter feito mais nada, só a vida. O resto a gente dá conta. O Bert tem uma frase que fala que os filhos adultos, como é? Não tem como fazer nada pelos filhos adultos. O que eu não sei se é assim, exatamente assim, tá? Mas não pode fazer nada pro filho adulto porque é o mesmo que matá-lo. Uma frase assim. E que o que os pais não deram, os filhos por si só conseguem. Hoje você fica aí carregando nas costas aí, muitas mulheres, muitos homens ficam carregando nas costas coisas de pais, né? De que os pais não fizeram, os pais fizeram ruim, não sei o quê. Mas já é um adulto, já pode ir pra vida. Muitos deles são os filhinhos, né? Da mãe da babá que não tem força de ir pra vida por não ter tomado os pais. Quer falar mais um pouquinho? Então assim, gente, vocês estão vendo que é muito mais... Assim, as relações, elas são muito complexas e a gente não consegue realmente perceber, né, às vezes, como elas se entrelaçam. Mas, a partir do momento que a gente para buscar algo, né, por que está acontecendo tal coisa, por que minha vida segue assim, a gente tem respostas, existem respostas, só que a gente tem que realmente buscar e aceitar, porque às vezes tem a resposta, não, mas tem essa resposta que eu quero. Eu não queria essa. Então, acontece super. Não, muitas pessoas que estão assistindo, na hora que a gente começou a falar de pais, pode ter falado assim, mas é só porque a Carol não conhece meu pai, né? Ou então só porque a Carol não conhece minha mãe, né? A gente não sabe, você não sabe como tá em casa. Não, tudo bem, eu até entendo, Carol, eu até concordo com isso aí, mas assim, no meu caso, não é no seu caso, né? Então, muitos de nós corremos na solução só porque agora seria o seu exercício de agradecer os seus pais. E isso não está disposto a fazer. Então, não está disposto à solução também, né? Exatamente. Não, gente, as situações se repetem, né? Muito. A gente vê é interessante, o ano passado teve uma aluna minha que ela teve um problema com o namorado, mas eu sabia que tinha relação com os pais e tal. Ela veio falar comigo, eu falei pra ela o que ela iria fazer, o que ela deveria fazer. Ela me perguntou, falei o que ela me perguntou. Aí eu falei, você vai fazer assim, assim, não faça isso e isso. Ela foi lá e fez o que eu falei pra não fazer. Aí ela chegou e falou, nossa, professor, deu tudo errado. Eu falei, o que deu errado? Ela falou, eu fiz o que você falou pra não fazer. Eu falei, mas isso aí fica difícil, né? Na verdade, deu tudo certo, né? Deu exatamente o errado. Eu falei, né? Falei pra não fazer. Ela falou, mas como que o senhor sabia que isso ia acontecer? Foi porque quem vê um, vê o outro. As situações se repetem. Os nossos traços, eles são esses 5. Né? Você entendeu, você sabe tudo que vai acontecer quando eles estão misturados ali. Então, a gente, por mais que queira fugir da situação, não, ela existe, ela está ali, não é porque é na sua casa, na minha casa. Não, é igual. Né? Basta a gente ter realmente um aprofundamento do conhecimento e aceitar isso aí e querer por verdade. Com certeza. Até falando em repetição, é algo bem importante pra gente finalizar, é de que às vezes a mulher, e eu já atendi muitas mulheres assim, que falam assim, não, Carol, claro que não, eu não busco nunca meu pai. Não. E aí quando eu falo, então olha as características dos homens com quem você se relaciona, é rápido, assim, é bem rápido, porque se repete. Aquilo que a gente não resolve, que vem lá da infância, vai abrir um abismo em camadas, né? Então,
entra lá entra um abismo, acontece lá na infância, depois reacontece ali na adolescência, na vida adulta, e vai repetindo. E não só acontece, você busca que aconteça. E pra gente ir finalizando, mas que a gente precisa entender é que, como você tinha falado, que a gente atrai isso pra nossa vida, a gente atrai todas as pessoas pra nossa vida, mas a gente só se sente atraído por aquela pessoa. Então você vai falar assim, nossa, Carol, mas por que eu tô atraindo só filhinhos da mamãe? Só tranquilo. Você atrai todas as pessoas, mas você só tem olhos para esses filhinhos da mamãe. Exato. Então, olha só, não é sobre o outro, não. É sobre você. É sobre você resolver as suas questões. Quando você resolve, aí as outras pessoas, como tipo, grau, né? A lente lá, quando você vai fazer o exame, troca a lente, aí você começa a enxergar todos aqueles números. Às vezes você enxergava só um ou outro. Troca a lente, você consegue enxergar todos. Então, é resolver as suas questões. Aquilo que precisa ser resolvido, porque senão vira um abismo encamado. Exatamente. No caso da mulher que só busca aquele cara que trai, assim, mas todo homem é assim. Não, todo homem que você busca é assim. Geralmente falou muito sobre o pai trair, né? Julgou muito o pai. E aí tudo que a gente julga, condena e tem também vem sobre nós com muita força. Ou nós repetimos, ou casamos com alguém que vai repetir, ou os nossos filhos repetem. E também no caso da rígida, né, para mostrar que ela é guerreira, que ela aguenta aquilo, né? Então assim, e aí tem a questão de se sobrepujar ao marido, né? Eu sou, nossa, se não fosse eu, o que seria desse traste? Olha, dá mais um podcast, só isso aí. Só essa frase aí já dá outro podcast inteiro. Mas a gente já vai caminhar para encerrar. Eu preciso te falar uma coisa, porque foi uma virada de chave pra mim. E eu acredito que vai ser pra muitas de vocês. Muitas mulheres são filhinhas do papai sem ter convívio com o pai, que era o meu caso. Por buscar o meu pai em todos os lugares, pela falta que ele me tinha, que eu tinha dele, eu fiquei na esfera dele por muito tempo. Então eu buscava um homem que suprisse aquela necessidade do meu pai, mas nunca encontrava, porque estava buscando quem? O meu pai. Então, não é que a filhinha do papai esteja só nessa esfera, tá? Mas ela está numa competição com a mãe e ela está buscando o pai. Para finalizar, porque isso não é em qualquer lugar que você vai encontrar. Só aqui. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre relacionamento, quiser que a gente aprofunde mais sobre esse aspecto que eu acabei de falar também da mulher guerreira, né? E da mulher que precisa de um cara para poder jogar a culpa, né? Eu vi ontem, e isso tem hora que me deixa irritado ler algumas coisas, mas falando assim, a moça vai casar, ela é noiva, aí ela postou lá, né, assim, o casamento é um local onde tudo deve ser dividido, menos a culpa que é sempre do marido. Oh, meu Deus! Tá vendo tudo bem? Pois é, gente, isso é terrível. Isso é terrível. E sabe o mais terrível? É que é verdadeiro, é que as pessoas estão realmente vivendo. Eu não sei se você viu, se você não viu, procure aí na internet um vídeo. Sabe aquele juiz super simpático que aparece aparece direto na TV, porque ele é super gente boa, ele dá umas tiradas interessantes e ele é muito justo. E aí a mulher chega na frente dele e o marido do lado. Ela fala assim, meritíssimo, eu quero dizer que quem estava dirigindo o meu carro era meu marido, então quem deve ser multado é ele, não eu. E aí, desse jeito, aí o juiz fala assim... E ela fala bem dele, né? Ela não começa a falar, meu digníssimo marido, ela coloca ele lá. Aí ele fala assim, então era seu marido? Ela, era. Ele olha pra ele, né? Aí ele pergunta alguma coisa. Você acha que ele estava errado? Uma coisa assim. E você acha que ele tem que ser multado? Uma coisa assim. Aí ela fala assim, e sim, eu acho. Eu acho. Aí ele olha pra ele e fala assim, você aguenta isso todos os dias? Aí ele fala assim, sim. Ela vira e fala assim, nós somos casados, não sei se 43 anos. É um negócio assim, há 43 anos e somos muito felizes. Não somos! E aí? Sim. É tipo isso. E é um retrato de muitos relacionamentos hoje. Eu trabalho muito com relacionamento e é o retrato de muitos relacionamentos. Não precisa chegar a esse tanto de anos
que as pessoas, né, que essa mulher tinha, não. Pessoas com um mês de relacionamento já estão vivendo nessa mesma dinâmica. Por totalmente desordem. Pois é. Pura e exclusivamente. Então, Coloquem nos Pode comentários o que vocês acharam, qual mais assunto você gostaria de ouvir. Pode correr lá nos Instagrams também, o vídeo tem vários trechos lá no Instagram do Indep. E entre nos seguindo todos, Morato Gil, vou deixar aí embaixo para todo mundo, Carol.Fraier, Indep.oficial, Viver.leve. E é isso. Muito obrigado. Próximo. alguma fala para encerrar? Se vocês precisarem, sentirem, gostaram, quer aprofundar mais, fala com a gente, marca a sua sessão, tem o Gil, tem a Carol e tem a Laisla. E tem alguns movimentos aí para acontecer, é só vocês acompanharem e ficarem de olho. Essa busca do autoconhecimento, ela tem que ser diária, ela é para sempre. Enquanto estivermos aqui, estaremos em busca de evolução, de conhecimento, de melhorar nossas questões, porque só o perfeito Só o imperfeito tem lugar. Obrigada, amiga. Só o imperfeito tem lugar, porque o perfeito já está morto. Exatamente. Pra gente finalizar, eu quero agradecer. Gostei muito, foi um papo super leve. Estou me convidando para as próximas. Que eu gostei da dinâmica. Quem sabe, né? Olha, coloca aqui embaixo se você quer que eu volte. Mas eu quero finalizar com uma frase do Bert que pra mim fez muito sentido, mesmo que eu não entendesse nada. Que é: a ordem precede o amor. Então, tudo acontece na nossa vida pelo amor. Mas ele só consegue ter força se ele estiver baseado e fixo numa ordem. Então a gente precisa conhecer essas leis, essas ordens, para a gente conseguir ter leveza na vida. Obrigada. Isso aí. E para encerrar também a frase do corpo explica: você é quem você precisa ser. Então nada de desespero, porque você realmente é quem você precisa ser nesse mundo. Então, mais uma vez, agradecer a presença da Carol, a presença da Laisla e agradecer você que assistiu até agora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Se não fez, só curte mesmo. Não tem certeza que mas não sai sem fazer nada. Curte e se inscreve aí, porque isso fortalece o nosso trabalho. E traremos também outros temas, né, mais pra frente. Mas se você quer ouvir algum tema específico, se você gostou do que a gente falou sobre relacionamento, comenta aí e nos dê a dica, tá bom? Obrigado e até o próximo Indepcast.